uma alteração na consolidação das leis trabalhistas, CLT, que está em vigor desde 2014, é desconhecida de uma categoria de trabalhadores que cresceu no Brasil. Eu estou falando aqui de todos os motoboys e aqueles que usam motocicletas para trabalhar como repositores de mercadorias, vendedores, mototaxistas, entre outros. Essas profissões somam 544 mil pessoas no Brasil. São mais de 500 mil de trabalhadores, segundo o levantamento de 2021 realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. O direito se deve à lei de número 12.997 de 2014, que passou a considerar perigosa a atividade do trabalhador em motocicleta e que garante o direito à aposentadoria especial do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Especialistas em direito previdenciário explicam como comprovar o tempo de trabalho exposto a risco, inclusive para os que prestam serviços a empresas como autônomos e microempreendedores individuais, MEI. É por isso que esse vídeo é muito importante. A exposição do motoboy à periculosidade da atividade foi garantida pela legislação trabalhista, abrindo espaço para o enquadramento também como tempo especial, que é quando você aposenta mais cedo. Para fazer jus ao reconhecimento do período especial, especialistas chamam a atenção para o tipo de recolhimento previdenciário. Os MEIs, microempreendedores individuais, têm que complementar a alíquota mais 15%, além dos 5% recolhidos habitualmente. Já os autônomos, que recolhem 20% ao INSS, precisam ter documentos que comprovem a atividade sobre duas rodas. É importante destacar que esse direito é válido somente para atividades de trabalho com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento do trabalho nas vias públicas, que são consideradas perigosas de acordo com a Lei 12.997 de 2014. É preciso comprovar ainda a exposição à periculosidade para ter direito à concessão da aposentadoria especial mediante a entrega de um documento, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, o PPP. A apresentação da carteira de trabalho e de contra-cheques com o recebimento do adicional de periculosidade pago pelo empregador também é um passo importante para provar. Cabe destacar que esse documento do INSS, o PPP, é um histórico laboral, um histórico do trabalhador que reúne dados administrativos, registros ambientais, resultados de monitoração biológica durante o período em que exerceu atividade sujeita a risco na empresa. Esse documento, o PPP, tem o objetivo primordial de fornecer informações para o profissional quanto às condições do ambiente de trabalho, o que é fundamental para o pedido da sua aposentadoria especial diante do INSS. Vamos trazer aqui alguns exemplos reais. Não vou citar nomes. Um senhor de 34 anos, casado, pai de 5 filhos, conta que trabalhava como segurança e há 5 anos aí ele é motoboy. Ele relata o seguinte: não tenho registro em carteira de trabalho, mas tenho CNPJ e faço minhas contribuições para o INSS porque sei que tenho direito à aposentadoria especial. É o que afirma esse senhor, que destaca a periculosidade na atividade que desempenha. Mais um exemplo, um rapaz de 27 anos, também não vou falar nome, né? Trabalha como motoboy há 5 anos e meio, sendo
no último ano aí como entregador. Vamos colocar aqui para vocês a seguinte situação. Ele diz o seguinte: antes, meu cargo era de repositor de mercadorias. O trânsito está muito violento. É perigo a todo lado, todos os dias. Tudo o que eu quero é conseguir chegar em casa são e salvo, sem estar prejudicado, né? Para estar junto da família. É muito tensa, é muita tensão, riscos de acidente, buracos nas ruas, falta de sinalização, motoristas que jogam os carros em cima das motos e riscos constantes. Está difícil de trabalhar assim. Diante desses dois depoimentos, o que não conta para a aposentadoria especial? O que você não pode usar para a aposentadoria especial, para você entender melhor? Olha, ficam de fora, ficam excluídos do enquadramento de periculosidade a utilização da motocicleta ou motoneta exclusivamente para percurso da residência para o local de trabalho, desde que para as atividades em veículos que não necessitem aí de emplacamento e que não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los. Atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados e atividades com o uso da motocicleta ou motoneta de forma eventual, apenas algumas vezes. Assim, considerado aí fortuito, o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Então, usou a moto por pouco tempo, é apenas para ir para o trabalho, não tem direito. É preciso comprovar a exposição à periculosidade para ter direito à concessão da aposentadoria especial, mediante a apresentação do documento que é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Documento que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais, os resultados aí de monitoramento biológico durante todo o seu período de trabalho, né, que exerceu na atividade da respectiva empresa. Então esse PPP tem esse objetivo especial para você aposentar mais cedo. A apresentação da carteira de trabalho, como eu disse para vocês, e contra-cheque também é de grande importância para provar que você trabalhou ali em atividade especial desempenhada por ser comprovada por meio de perícia técnica individualizada. Então, como comprovar esse tempo especial? Olha, o motoboy precisa comprovar esse tempo exposto ao perigo para contar como tempo especial de período trabalhado aí por meio desse documento, que é o PPP. E é necessário documento que a empresa deve declarar que o motoboy exerceu, né, ou exerce atividade perigosa, se houve uso de equipamento de proteção individual, o EPI, como capacete e luvas. Lembrando que esse EPI, esse equipamento de proteção individual, ele era eficaz, ou seja, se com o uso do EPI foi possível neutralizar ou reduzir aí o risco das suas atividades. Um campo muito importante, que também demonstra aí no documento, o PPP, foi o preenchido aí, se ele foi preenchido de forma correta, é onde se declara ali o código da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e a informação da Previdência Social, o GFIP. O código GFIP4 garante a aposentadoria especial com 25 anos de INSS pago e declara aí que foi aplicada a alíquota, né, suplementar para o financiamento da aposentadoria especial, que é a FAI. Essa contribuição é paga pelas empresas para custear as aposentadorias especiais. Vamos dizer assim, que o trabalhador também pode, né, apresentar o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, que é o LTCAT, que mesmo não sendo obrigatório, também serve para validar aí as informações do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Todo PPP é elaborado com base aí nesse laudo técnico. Carteira de trabalho e os contra-cheques, como eu disse anteriormente, demonstram que aquele trabalhador foi contratado como motoboy e recebeu adicional de periculosidade.
são fortes os indícios para comprovar o agente perigoso. Ainda mais quando a empresa, se ela se negar a fornecer esse documento, que é o PPP, ou quando fornece, né, o trabalhador verifica que esse documento, o perfil profissiográfico previdenciário, não foi preenchido de forma correta. Nós temos que informar aí que a perícia no local também pode ser uma solução quando o INSS se nega a reconhecer o período especial e há problemas aí de preenchimento lá no seu PPP, no LTCAT ou no programa, ou melhor, no documento ou mesmo no laudo, né? A ausência de pagamento de adicional de periculosidade, por exemplo. Então vamos lá. Só vale para quem tem carteira assinada? Eu acho que aqui é o que as pessoas estão esperando nesse vídeo, né? Olha, os motoboys que prestam serviços para empresas como contribuinte individual ou que trabalhem por conta própria, em princípio, também pode contar com aposentadoria mais cedo, com 25 anos de INSS. Quando o motoboy presta serviços para uma empresa jurídica sem carteira assinada, é de responsabilidade dessa pessoa jurídica emitir o perfil profissiográfico previdenciário. Você tem que cobrar da empresa. Já quando o profissional trabalha por conta própria, a responsabilidade de emitir esse documento, o PPP, com a ajuda, é claro, de um especialista, você não vai adivinhar como fazer isso, você vai procurar um escritório de contabilidade especializado, é você, trabalhador, que é responsável. Então, o próprio trabalhador. O PPP, ele é elaborado com base num laudo técnico. Para emitir, né, esses dois documentos que são necessários, o perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, e também o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, o LTCAT, o motoboy que trabalha por conta própria, ele deverá pagar do seu bolso, custear as despesas, contratando um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico especialista em segurança do trabalho. Vai no escritório de contabilidade e pede orientações. Aonde eu consigo um engenheiro do trabalho ou um médico especialista do trabalho para estar elaborando o meu perfil, o meu documento, o meu laudo. Com relação à contribuição do INSS, vamos entender aqui rapidamente. Quem trabalha por conta própria e quer pagar o INSS via de regra, recolhe 20% sobre a renda mensal, limitado ao máximo que o INSS paga, ou 11% sobre o salário mínimo nacional, abrindo mão aí da aposentadoria por tempo de contribuição. E a aposentadoria especial também, né? Para o motoboy, que presta serviços para uma pessoa jurídica, a contribuição para o INSS é retida lá no seu pagamento. Entretanto, não há contribuição para custear a aposentadoria especial por não existir previsão legal para isso. A lei não traz essa previsão. Então, para o motoboy que não tem a carteira assinada, a situação fica ainda mais complicada, porque na prática o INSS não aceita a contagem especial para a aposentadoria. Esse adicional deve ser pago para os motoboys que trabalham com carteira assinada. Mas cria-se um grande problema, porque de um lado nós temos uma categoria de motoboys registradas e que tem a contribuição custeada pela empresa, e de outro lado nós temos aqueles que não têm. A briga vai ser na justiça para que o INSS seja obrigado a conceder a aposentadoria especial para o motoboy que não trabalha de carteira assinada. Uma das alegações em favor do trabalhador é de que a Lei 8.203 de 1991, que é a lei do INSS, a lei previdenciária, ao falar da categoria da aposentadoria especial, não faz distinção entre segurados, podendo concluir que motoboy é quem contribui individualmente, também deve ter direito à aposentadoria especial. A falta de previsão legal não pode impedir que o contribuinte individual exposto à periculosidade tenha uma aposentadoria especial, mesmo sem fonte de custeio por falta de previsão legal, uma vez comprovada a exposição ao risco. Como é feito esse cálculo
Para o segurado que atingiu o direito à aposentadoria depois da reforma da Previdência, que é lá de novembro de 2019, a contagem das contribuições ela é menos vantajosa para calcular o valor do benefício. O cálculo é feito utilizando uma média de todas as contribuições de INSS desde julho de 1994, sem considerar aí as 20 menores contribuições, e de resultado dessa média, o trabalhador vai receber 60%, que pode ser acrescido, aumentado de mais 2% para cada ano a mais que passar de 20 anos, que ultrapassar 20 anos de contribuição no caso dos homens, e também 2% a mais que passar de contribuições de 15 anos em caso das mulheres. Então começa em 60% da média e pode aumentar 2% a mais a cada ano. Vamos a um exemplo para clarear mais. Um segurado que trabalhou 28 anos em atividade especial em 2022, ao atingir 60 anos de idade, o seu benefício será calculado com base em 60% e mais 16%, ou seja, 2% vezes os 8 anos que ele trabalhou a mais dos 20 anos, no caso do homem. A sua aposentadoria, portanto, vai ser de 76% da média de contribuições acima do salário mínimo. Se ele tem uma média aí de R$2.000, por exemplo, a sua aposentadoria será de exatos R$1.522. Olha, e depois da Previdência, nesse pós-reforma, né, nós temos essa situação em que a pessoa recebe inicialmente apenas 60% do valor acima do salário mínimo, sendo aumentado, acrescido de 2% para cada ano a mais que passar de 15 anos mulheres, 20 anos homens. Lembrando que a aposentadoria especial, 60 anos tanto para homens quanto para mulheres. Então vamos lá. E como era antes da reforma da Previdência, pré-reforma? Olha, antes de 13 de novembro de 2019, era preciso comprovar 25 anos do trabalho como motoboy com documento atestando a atividade perigosa, tendo no mínimo 15 anos, 180 contribuições à Previdência Social de carência. A pessoa poderia se aposentar sem idade mínima ou a qualquer momento aí, ou qualquer outra exigência, se os requisitos fossem atingidos antes da reforma da Previdência. Então vamos lá, a pessoa tinha 25 anos de motoboy, precisava nem ter idade mínima, já aposentava. Também tem a questão de aposentadoria por pontos. Agora, há 3 requisitos para a obtenção das aposentadorias, tá? 25 anos de aposentadoria especial, trabalhado na condição de risco, né? 15 anos de carência no mínimo, e no caso, 86 pontos. Homem e mulher, sendo esse último aí a soma da sua idade, mais o tempo de INSS pago, dos anos sobre a contagem do tempo especial, se houver o tempo de atividade comum. Então, nós temos a situação dos pontos, 25 anos de contribuição especial, 86 pontos se somar com a idade. Tem também a questão da idade mínima. Nós temos aqui outra regra criada na reforma da Previdência, o artigo 18, inciso 1º da Emenda Constitucional 103 de 2019, foi a instituição de uma idade mínima para a aposentadoria, sendo necessário ter pelo menos 60 anos de idade, seja para homem, seja para mulher, além dos 25 anos de contribuição especial, no mínimo 180 contribuições de carência. E sobre aquela conversão, lembra que o tempo especial valia mais? Olha, a conversão do tempo. Outra situação comum é aquela em que o segurado que trabalhou, né, ou trabalha como motoboy, mas ainda não atingiu 25 anos de atividade. Nesse caso, existe a possibilidade de converter o tempo especial em comum. Isso ajuda a antecipar a aposentadoria do trabalhador, já que existe o acréscimo de 40% no caso dos homens, no tempo especial, e no caso das mulheres, um acréscimo de 20%. Ou seja, se um homem trabalhou 10 anos como motoboy, em determinado momento da sua vida de trabalho, ele vai poder considerar
que o tempo de contribuição é de 14 anos. No entanto, essa possibilidade somente é válida se a atividade for exercida até 19 de novembro de 2019, já que a reforma da Previdência acabou com a possibilidade de conversão do tempo especial em comum. Perdão, uma correção aqui, até o dia 13 de novembro de 2019, quando passou a valer a reforma da Previdência. Então, diante de todas essas situações que eu trouxe para vocês aqui, eu espero de coração que vocês compartilhem esse vídeo. Os motoboys podem ter direito à aposentadoria especial do INSS, sim, indo para a justiça para conseguir um direito que o INSS vai negar, não vai conceder. Antes de procurar a sua aposentadoria, procure um advogado especialista em previdência social, um advogado especialista em INSS para receber essa ajuda.